Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre um tema que se chama reavivamento. Reavivamento. Quero falar com vocês hoje sobre isso. Espero que seu coração esteja disposto e que o Senhor, Ele ministre aos nossos corações com poder. Momentos que a igreja atravessa são momentos muito desafiadores para nós. Momentos onde nós estamos hoje, na história, no decorrer da história. É um momento perigoso, onde a igreja pode cair no desânimo. E acredite, desânimo é o primeiro passo para a desistência. Quando você está desanimado, o próximo passo é você desistir. E hoje nós temos um período de tanto choro, de tanta angústia, de tanta incerteza, de não sabermos o que vai acontecer amanhã, e a igreja é sim afetada. Não deveria ser, mas é. E é bom que seja, para que fortaleça as nossas convicções, nos empurre para um local onde nós devemos ir e que nós nos levantemos de uma forma que nós devemos nos levantar. Num período difícil, complicado, conturbado, mas há uma igreja com autoridade profética. E às vezes, para nós sermos revestidos disso, é necessário a gente pensar nesse assunto reavivamento. Reavivamento não é uma palavra praticamente voltada a pessoas que não caminham com o Senhor. Não é uma palavra para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É uma palavra mais direcionada para aqueles que um dia caminharam e soltaram as mãos dele. Reavivamento é uma palavra para aqueles que um dia tiveram uma intimidade tão profunda com Deus e hoje não sabem mais onde é que ele fica. Reavivamento é para aquelas pessoas que tinham um ardor missionário, uma paixão evangelística e hoje só apenas um espírito crítico, indiferente e vazio. Reavivamento é para aqueles que os corações esfriaram, a apatia chegou. Reavivamento é uma palavra para aqueles que guardaram os instrumentos. Não tem mais motivo para louvar o Senhor, não. Reavivamento são aqueles que largaram a mão do arado e começaram a agarrar coisas que o Senhor disse para que nunca tocasse. Reavivamento são para aqueles cristãos que a palavra ansiedade, que a palavra depressão, que a palavra angústia, que a palavra aflição hoje os define. Reavivamento é para aqueles que estão em apatia espiritual e naufrágio. E se forem bem honestos, vão reconhecer que a cada dia estão piorando, não estão melhorando não. Reavivamento é para aquelas pessoas que estão esfriando da comunhão, porque não acreditam mais no outro. Que não acredita mais no seu irmão, que não acredita mais em alguém e que não está mais disponível para ninguém. Reavivamentos são para as pessoas que só pensam em se dar bem na vida, quando na verdade deveriam cumprir os propósitos do Senhor. Reavivamentos são para aqueles que perderam a esperança e as convicções e que começaram a se tornar pessoas confusas, enquanto o Espírito de Deus não é de confusão. Reavivamento é para aquelas pessoas que a cruz passou a ser somente um símbolo. O túmulo ainda tem uma pedra na porta. E um Cristo vivo e verdadeiro, ele é desconhecido. Reavivamento é para esses. E quando acontece o reavivamento, irmãos, é uma visita gloriosa da graça do Senhor manifesta no meio do seu povo. Quando o Senhor resolve visitar o seu povo de uma forma inédita, inesperada, é quando o Senhor vem com o seu poder, quando esta água que nós cantamos começa a nos lavar, começa a nos molhar, começa a saciar nossa sede, começa a nos revirar de dentro para fora e nos levar a um ambiente que Ele sempre quis que nós estivéssemos. Hoje pode acontecer um grande avivamento espiritual nesse lugar. Hoje pode acontecer um grande avivamento espiritual no seu coração. Depende de como você esteja aqui, por que está aqui, qual a disponibilidade que você tem do Espírito, ou para o Espírito de Deus. Qual a seriedade que você dá para a palavra do Senhor, depende muito. Mas se há uma disponibilidade do Senhor neste local, para fazer algo inédito em nossos corações, aí não há dúvida, isso aí é verdade. Porque quando o povo do Senhor se reúne, é lá onde Ele quer derramar as suas bênçãos. É lá. Quando esse avivamento acontece, quando o Senhor resolve visitar uma vida que estava morta, volta à superfície. Essa pessoa sairá de qualquer buraco, do mais profundo que ela tenha chegado. Reavivamento espiritual é quando a poeira
ela sai de cima de uma vida que parou na história. Reavivamento espiritual é a restauração do brilho no olhar. Reavivamento espiritual é quando o sorriso volta. É quando a gente começa a ver e ouvir de novo. É quando o coração volta a bater. É quando a paixão entra de novo dentro dos nossos corações. É quando um ardor inexplicável começa a existir em nós. Reavivamento espiritual é quando o coração volta a bater. E um prostrado fica de pé. Aconteceu um reavivamento espiritual. Agora não há reavivamento espiritual sem a ação do Espírito de Deus. Reavivamento espiritual é ofício do Espírito Santo de Deus. Não de pastor e não de igreja, não podemos agendar reavivamentos. Não se coloca na agenda da igreja um reavivamento, ou culto de reavivamento. Não, isso não se agenda. Isso apenas se disponibiliza. E dizemos, Deus, estamos aqui. E quem vai fazer isso é o Espírito do Senhor. João capítulo 6, versículo 63, diz que é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. Quem traz o poder da vida é o Espírito de Deus. João 6, 63. Mas o capítulo que eu quero ler com vocês é João 3. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. João 3, do verso 1 ao verso 8. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ler juntos o versículo 8, irmãos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Deus nos abençoe com a sua palavra. Quero destacar que se o Senhor está falando para Nicodemos, que é importante, que é imprescindível nascer de novo, e esse nascimento é uma ação do Espírito, reavivamento, ele é pela mesma pessoa, é o mesmo agente, é o mesmo, o Espírito Santo do Senhor que traz vida, é o mesmo Espírito do Senhor que reaviva, que traz vida de novo. E esse Espírito, eu quero me deter apenas no versículo 8, gente. E nesse versículo 8 a gente pode parar aqui e traçar essas reflexões que eu quero trazer para vocês hoje. O Espírito do Senhor é poderoso. O Espírito do Senhor é tão poderoso que Ele sopra aonde Ele quer. O Espírito soprará aonde Ele quer. Na verdade, quando nós sabemos, e sabemos muito bem, que o nosso querer é diferente do querer dEle, possivelmente Ele vai soprar em lugares onde eu não queria que Ele soprasse. O Espírito sopra onde Ele quer, e muitas vezes era o local que eu não queria que Ele soprasse. A gente não dá autorização para o Espírito em todas as áreas, vamos ser honestos. A gente não dá permissão para o Espírito soprar em todos os ambientes.
Tem alguns lugares que a gente tem para nós como poderosos, nossos, absolutos e inacessíveis. Nem o Espírito entra aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é um ódio que eu tenho. E esse local chamado ódio, o Espírito que não sopre aqui. Porque esse ódio me é muito útil. Tem uma mágoa dentro de mim. Tem um ressentimento dentro de mim. Que o Espírito não ouse soprar aqui. Tem uma culpa dentro de mim. Tem uma dor dentro de mim. Tem uma raiva dentro de mim, tem um orgulho, tem uma soberba dentro de mim, que eu não espero que o Espírito sopre, porque eu não dei autorização para ele soprar. Tem planos meus, tem projetos pessoais, que eu não permito que o Espírito sopre. Tem vaidades, tem desejos, tem paixões dentro de mim, que eu não permito o Espírito de Deus soprar. Topo culto. Culto eu topo. Eu topo ler Bíblia. Eu topo fazer discipulado. Eu topo sim fazer aula. E ter aula. Eu quero conhecer mais a Bíblia. Eu topo. Eu topo aprender cânticos. Eu topo dar aula. Eu topo participar de ministérios. Eu topo. Eu topo coordenar ministérios. Mas eu não topo permitir que o Espírito sopre em lugares dentro de mim, porque eu sei que ele vai atingir lugares que eu não queria que ele atingisse, porque ele vai quebrar coisas que eu não queria que ele quebrasse, porque ele vai revelar verdades em mim que eu não queria que ele revelasse, porque ele vai desmascarar a minha vida de um jeito que eu tenho muito medo de ser desmascarado. Mas o Espírito do Senhor é poderoso. É tão poderoso que ele é livre, porque ele sopra onde ele quer, e não tem governantes que impeça, não tem orgulho ou paredes que ele não transponha, não tem ambientes que ele não penetre, e ele não vai pedir autorização para ninguém, porque ele sopra onde ele quer. Espírito Santo de Deus, sopre nas nossas vidas hoje à noite. Espírito Santo de Deus, sopre nesse lugar hoje à noite, sopre em nossos corações hoje à noite. Espírito Santo de Deus, sopra hoje à noite em nós, para que ele sopre em lugares que nós nem queríamos que ele soprasse. Local que a gente resiste a dar permissão. Interessante o início desse diálogo, quando Nicodemos chega numa noite, querendo fazer um cafuné em Jesus, né? E eu acho que esse negócio a gente já aprendeu, fazer cafuné em Jesus Cristo. Sei que tu és filho de Deus. Eu reconheço que ninguém poderia fazer o que tu fizeste, se tu não fosse enviado pelo Senhor. Cafunézinho, Jesus. A isso Jesus responde. Olha o que o Senhor responde por um pretexto cafuné. Verso 3. Tem que nascer de novo, viu? Você tem que nascer de novo. Pare de querer ter uma vida religiosa, querendo me fazer cafuné. Eu não sou esse que você pensa, que eu necessito dos seus elogios e nem dos seus reconhecimentos. Eu não sou menos Cristo se você não me seguir. Eu não sou menos Deus se você não me adorar. Eu não sou menos poderoso se você não acreditar em mim. O problema é absolutamente seu. Você tem que nascer de novo. Você não tem que estar aqui querendo fazer cafuné em mim, não. Eu não quero culto que se faça cafuné em mim, que cante em cânticos para que eu me alegre. Eu não ficarei mais alegre com o seu culto. Eu não serei mais exaltado com a sua adoração, não. Você é que é ministrado quando me adora. Você é que recebe a bênção quando reconhece quem eu sou. Você que chega a uma estatura que deveria chegar quando diz quem na verdade de onde eu vim. Não sou eu que altero, é você que se transforma, porque o Espírito sopra quando você me adora. Mas tem uma coisa, quando o Espírito sopra, é para fazer com que você nasça de novo. Extraordinária, fantástica, a resposta fantástica que Jesus dá para os cafunés, né? Mestre,
sei que tu vens da parte de Deus. Sabe aquelas orações que a gente faz? Exaltado és, digno és, Deus poderoso. Que a gente muda até a voz. Mas o Senhor sempre vai olhar para a gente e diz assim, tem que nascer de novo, tá? O vento sopra onde quer. E sabe o que é uma prova, gente? Quando a gente vai olhando as páginas da Bíblia, aonde o Senhor soprou, quer começar só em Atos. Porque Atos dos Apóstolos poderia também ser traduzido por Atos do Espírito. E só para a gente começar, em Atos, capítulo 8, o Espírito de Deus, que foi derramado lá em Atos 2, ele já começa soprando e sopra em Filipe, para que ele vá para um deserto. E nesse deserto tem um secretário da fazenda da Etiópia, um eunuco. E lá esse homem que não estava entendendo nada do que ele estava lendo, ele vinha lendo Isaías. E o eunuco agora, e o Filipe é um instrumento de Deus para levar o evangelho até a Etiópia, através deste homem, porque o Espírito do Senhor soprou. Porque ele sopra onde ele quer. O Espírito do Senhor sopra no capítulo 9. E sabe o que acontece em Atos capítulo 9? A conversão de um homem que matava cristãos. Não é possível. Paulo se converteu. O Saulo de Tarso se converteu. Porque o Espírito sopra onde ele quer soprar. Um homem que matava cristãos, que arrastava cristãos para as arenas romanas para serem comidos de animais, também. Que ele não podia sentir cheiro de crente, que ele perseguia. Ele era um perseguidor da igreja, diz isso. E esse homem se converteu, porque o Espírito sopra onde ele quer. E se o Senhor soprou em Paulo, o Senhor soprará em mim, porque eu não sou um caso perdido. Porque se o Senhor sopra com o seu Espírito, é porque não existe mais caso perdido. Ele sopra onde ele quer. Não chegamos a lugar nenhum, gente boa. A gente não vai chegar a lugar nenhum, se não for com o sopro do Espírito do Senhor. Nós não vamos ser as pessoas que nós devemos ser, se não for pelo sopro do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Para que isso não se torne muito subjetivo, e a gente está falando, se você está observando o versículo 8, e você não tem muita familiaridade, porque você está lendo vento, e eu estou falando de Espírito, é porque a palavra ruar no hebraico e pneuma no grego, tanto é para vento como é para espírito. Porque ambos são reconhecidos como vento. Não é que o Espírito é vento, é que o Espírito sopra. E como ele está sendo figurado como o sopro de Deus, ele entra nessa mesma expressão, vento e sopro. Não tenho uma vida muito complicada, eu já testemunhei para vocês e o meu testemunho é muito fraquinho. Meu testemunho é muito sem graça, não tem grandes coisas. Mas uma coisa eu me lembro da minha caminhada cristã. O período que eu passei, totalmente indisponível para que o Espírito do Senhor soprasse na minha vida. Isso aí eu me lembro. Nos ambientes eclesiásticos, tocando instrumentos, participando da vida da igreja, mas eu tinha certeza que naquele período da minha vida, eu estava envergado para que o Espírito do Senhor não me pegasse, porque eu estava indisponível para Ele. Me lembro em épocas da minha vida, onde eu não estava de pé para que o Espírito do Senhor me achasse. Eu estava escondido, porque eu comecei a paquerar com um estilo de vida que era incompatível com o sopro do Espírito de Deus. Isso aí eu me lembro. Me lembro que no ministério, os tropeços que eu cometi nesses anos enquanto pastor, é porque eu estava indisponível para o sopro do Espírito, porque eu estava muito cheio de mim mesmo.
E eu feri pessoas que não deveria ter ferido. E eu decepcionei pessoas que eu não deveria ter decepcionado. E eu machuquei pessoas que eu não poderia ter machucado. Eu sou um homem que tem uma história não muito complicada, mas eu sei das complicações que eu causei com a minha história. E eu sei que nesses momentos de complicação é porque eu estava muito cheio de mim e vazio do Espírito de Deus. Sabe por quê, gente boa? Porque eu estava incrédulo ou indisponível para o sopro do Espírito. Cheio de livro, cheio de teologia, cheio de ensinos. Uma arrogância fétida, mas vazio do Espírito de Deus. Graças ao Senhor, Ele sopra e sopra onde Ele quer. Mesmo naquelas pessoas que não estão prontas para Ele. Pela sua misericórdia, Ele sopra aonde Ele quer. Espírito Santo de Deus, sopra nas nossas vidas hoje à noite. E segunda verdade sobre reavivamento, é que esse Espírito, para que a gente não entenda que é muito subjetivo, Ele fala. Verso 8 diz que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Se o Espírito ele tem uma voz compreensiva, audível, é porque Ele fala. E se Ele fala, nós podemos compreender. E se nós podemos compreender, a gente pode mudar. E a minha oração é que hoje à noite o Espírito do Senhor fale com você. E Ele fala de um lugar que a gente não sabe de onde veio. Aliás, a gente nem esperava que hoje Ele falasse com a gente. Porque o Espírito fala, Ele vem de onde a gente não esperava e vai para onde a gente não sabe. Ele vem de onde quer e vai para onde quer. Nós não sabemos de onde Ele veio e nem sabemos para onde Ele vai. Uma certeza é, Ele falou comigo hoje à noite. Porque eu consegui ouvir a voz do Senhor. Eu sou a pessoa que estou em franco declínio. Eu sou a pessoa que estou muito mais crítico do que do Espírito do Senhor estou cheio. Como você está hoje? E se o Espírito do Senhor sopra aonde Ele quer, e geralmente é onde a gente não quer, Ele vai falar coisas que geralmente a gente não queria ouvir. Porque se Ele sopra em lugares que a gente não queria que Ele soprasse, Ele vai falar coisas que a gente não queria que Ele dissesse. Mas a gente vai ouvir a sua voz. Percebe, irmãos, quando Jesus ele escreve as 7 igrejas no Apocalipse, em todo o final das 7 cartas, Ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem está escrevendo é Jesus. Desculpe, quem está mandando João escrever é Jesus. E no final ele diz, o Espírito, é a Ele que vocês devem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a responsabilidade do Espírito, ela está cumprida. Aleluia. O Senhor não emudeceu o seu Espírito. Nós é que estamos agora com ouvidos indisponíveis porque Ele está falando. Porque o Espírito fala, você escuta a sua voz. A questão é que você não muda. Mas você escutou o que Ele queria dizer. A questão é que você não dá os passos. A questão é que você não se converte. A questão é que você não nasce de novo. A questão é que você sempre entendeu que vida cristã é fazer cafuné em mim como se eu precisasse. E nunca assumir uma postura de verdadeiramente um convertido. Porque o Espírito fala. A questão é que você não ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acompanha comigo João 14, por favor. João capítulo 14 e João capítulo 16. Quero citar com vocês aqui alguns versículos desses 2 capítulos. João capítulo 14, o Senhor está dizendo logo no versículo 1 que o coração dos discípulos estão perturbados. Não se turbe o vosso coração. O Senhor já sabia que eles estavam em momentos bem difíceis. Há uma palavra de esperança. No versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito.
pois vou preparar o teu lugar. E quando eu for e preparar o teu lugar, eu voltarei e receberei você para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a palavra de consolo, mas o Senhor continua, veja só no versículo 15. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. A prova de amor não é fazer cafuné, a prova de amor é obediência à minha palavra. Verso 16, vai entrar no nosso assunto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o seu Espírito chamado Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre o meu Espírito estará com vocês. Verso 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará. O Espírito do Senhor fala, a gente escuta a sua voz. Isso, Ele é o nosso professor. Ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E sabe qual é o resultado disso? Paz. Uma paz que é diferente que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo do que você tem que enfrentar na vida. Eu te dei o meu Espírito. Paz, paz diferente do que o mundo dá. Quando o meu Espírito começa a ministrar na sua vida, essas verdades começam a fazer sentido, e a elas você obedece, um resultado óbvio é paz. No capítulo 16, quando o Senhor vai falar da missão do Espírito, capítulo 16 de João, versículo 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No capítulo 14, os corações estavam perturbados. No capítulo 16, os corações estão entristecidos. Dos discípulos de Jesus. E sabe lá no capítulo 14 de quem ele fala? Do Espírito. E diz que o Espírito fala. E no capítulo 16, os discípulos que estão tristes, no versículo 6, o Senhor vai falar no versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, falando do Espírito Santo. Versículo 12, já tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando for no dia 22 de novembro de 2020, o Espírito do Senhor vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 20, em verdade vos digo que vocês vão chorar sim. Vocês vão passar por momentos difíceis que vocês chorarão e lamentarão. E o mundo nessa hora vai se alegrar. As festas deles não vão fechar. E o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E no versículo 22 diz, assim também agora, vós tendes tristeza. Vocês não estão felizes hoje. Mas outra vez, eu vos verei. E o vosso coração se alegrará. E essa alegria ninguém mais vai poder tirar. Se no capítulo 14 é um coração perturbado, Jesus promete paz. No capítulo 16 são corações tristes, o Senhor promete alegria. E o agente é o seu Espírito que fala. Meus irmãos, quantos de nós ouvimos. Gente, a gente tem que mudar. Não é possível a mensagem do Senhor não gerar transformações em nós, a ponto de que a tristeza seja coisa do passado e que um coração perturbado nunca mais seja uma realidade minha, porque o Espírito do Senhor age e é verdade. O Espírito do Senhor fala e eu escutei, automaticamente as transformações vão acontecer. Só te fazer uma pergunta, você é testemunha de que isso é verdade? Honestamente, você é uma testemunha da ação do Espírito de Deus? Você é uma testemunha? Você é uma testemunha dessa paz? Você é uma testemunha dessa alegria?
Você pode testemunhar do Espírito do Senhor na sua vida, que Ele um dia soprou e que Ele tem soprado. Você é uma testemunha de que o Espírito do Senhor fala, e quando fala tem acontecido transformações na sua vida. Você é uma testemunha. Honestamente, você é uma testemunha. Nós somos essa testemunha. Ou nós somos a testemunha da perturbação, da tristeza constante, de uma angústia que não acaba. Que testemunho nós somos? Que tipo de espírito existe em nós, habita em nós? E o erro não é dele, é porque nós estamos indisponíveis, porque é necessário uma palavra dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, sopra em mim, Senhor. Uma das coisas que mais vai nos matar, gente boa, uma das coisas que mais vai nos matar, são os ambientes eclesiásticos sem o vento do Espírito. Nada mais letal do que uma igreja sem o vento do Espírito do Senhor. Nada mais letal do que um crente querendo fazer cafuné em Jesus, sem nascer de novo. Nada mais letal. Nada mais letal do que um crente que fica empanturrando-se de vídeos de YouTube e não mergulhando nas águas do Espírito. Nada é mais letal do que uma falsa sensação de que eu estou sendo edificado. Nada é mais letal do que uma caminhada sem Jesus, em nome de Jesus. Nada é mais letal. Terceiro lugar, se o Espírito sopra, o Espírito do Senhor fala. Em terceiro lugar, o Espírito do Senhor gera. Porque assim, voltando para o nosso texto do versículo 8 do capítulo 3, assim é todo aquele que é gerado pelo Espírito. O Espírito gera, o Espírito dá cria, o Espírito forja, o Espírito semeia, o Espírito fecunda, o Espírito tem planos, o Espírito planeja, o Espírito arquiteta, o Espírito traz a vida. A mesma palavra que o anjo falou para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer em você será chamado Filho de Deus. É isso mesmo. O Espírito de Deus, quando gera, ele só gera Cristo. O Espírito de Deus só gera Cristos. O Espírito de Deus só gera Cristos. Por isso que a gente pode ouvir coisas que a gente não queria ouvir. O Espírito de Deus não gera crentes. O Espírito de Deus não gera evangélicos. O Espírito de Deus não gera reformados. O Espírito de Deus não gera calvinistas. O Espírito de Deus não gera arminianos. O Espírito de Deus só gera Cristos. Só gera filho, é só filho. Pessoas geradas pelo Espírito. Esse é o reavivamento que a gente precisa, gente. Deus gera em mim então aquilo que morreu, ou gera em mim aquilo que nunca houve. Eu preciso ser reavivado pelo teu Espírito. Deus sopra em mim. Deus continua falando comigo. E Deus gera em mim. Gera em mim, Senhor. Porque assim como o Senhor usou o ventre de Maria para gerar Cristo, gera esse ambiente hoje aqui, uma vida nova que sou eu. Faz disso aqui hoje ser um ventre. Faz desse momento aqui ser um instrumento do Senhor gerar um Cristo até que enfim. Meus irmãos, o Espírito sopra onde Ele quer. Deixa Ele soprar aonde você não quer. E quando isso acontece, e quando o Espírito do Senhor gera,
Sabe quais são os indícios? Os indícios é uma pessoa completa. Completa no seu compromisso. Ele tem um compromisso completo com o Senhor e não parcial. Ele não tem um pé em cada canoa, sabe como é que é? Ele não tem um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Uma pessoa que é gerada pelo Espírito, ele tem a cruz como a sua marca. Porque dia após dia toma a sua cruz e segue o seu Senhor. Dia após dia. Muitos cristãos largaram a sua cruz em algum lugar aí na história. Gente boa, hoje as cruzes estão de volta nesse lugar. Vamos pegar a nossa, vamos voltar uma caminhada com o Senhor. Vamos pegar a nossa cruz, gente boa. Hoje é necessário para o mundo que a gente vive homens de coragem. Urge homens e mulheres de coragem. Que vai viver com um compromisso. Numa convicção inabalável, custe o que custar. E no final vai dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Tenha muito cuidado, para você não deixar a sua vida e nada seu no pé da cruz, não. Não se deixa nada em pé de cruz. A gente é que tem que estar crucificado. Porque quando a gente está crucificado, não tem mais nada para deixar em pé de cruz. Cuidado com essa vida religiosa, de que Deus vai dar jeito nos nossos pepinos. Jesus não morreu na cruz para dar jeito nos nossos abacaxis, não. Jesus morreu na cruz para dizer qual era o caminho. Pegue a sua cruz e esteja crucificado também. Essa é uma pessoa que nasceu de novo. Essa é uma pessoa que foi gerada pelo Espírito. Porque agora cumpre os propósitos do Pai numa cruz. Qualquer dúvida, leia Gálatas. Paulo fala que ele está crucificado 3 vezes. Para ele, para o mundo e para a carne. Eu estou crucificado com Cristo 3 vezes. E eu só consigo me ver crucificado. Essa pessoa que nasceu de novo, que foi gerado pelo Espírito, ele confia plenamente nas Escrituras. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma pessoa que é gerada pelo Espírito, ele não tem dúvida da sua identidade. Ele vai encarar todos os seus desertos. E quando Satanás disser, você é mesmo filho de Deus? A resposta é, eu sou. Você é mesmo filho de Deus passando pelo que você está passando? Ele diz, eu sou. Eu não tenho dúvida que eu sou um filho do Senhor. Passando essa luta, esse perrengue, essa dificuldade. Vai dizer, eu não tenho dúvida. Porque ainda que eu passe por perigo, espada, fome, nudez, nada vai me separar do amor que o Senhor tem por mim. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Uma das grandes dificuldades de cristãos hoje é que eles não sabem mais quem eles são. Qualquer faculdade desvia jovem, qualquer ensino médio desvia um adolescente, qualquer coleguinha tira você do caminho, qualquer namorico tira você dos propósitos. Crentes que não têm identidade, não sabem quem são e nem sabem para onde vão. Eternamente crianças e meninos. Qualquer dificuldade, qualquer perrengue, qualquer luta, qualquer doença, qualquer batalha, qualquer perda, abala a vida cristã absolutamente, que eu perdi o rumo, agora eu sou uma pessoa completamente confusa, porque as coisas não deram certo para mim. Crianças, agitados para um lado, para o outro, por qualquer vento. E não é somente doutrinário, é na vida. E amigo, amiga, a vida não tem vento favorável, só tem vento contrário. O único vento favorável é do Espírito do Senhor na minha vida. O único vento. Não tenho dúvida nenhuma das minhas identidades mais. Quando a maturidade é percebida, gente, quando esse Espírito do Senhor gera a gente, gera já a gente grande. Quando o Espírito do Senhor gera, não gera infantis, já gera gente amadurecida. Incrível, incrível. Como agora a percepção de maturidade não está mais na estética e não está mais na perfeição. A caminhada agora é madura. Agora é uma pessoa madura. Não tem nenhum mais medinho de errar, não. Muitos de nós estamos doentes no nosso orgulho e viramos perfeccionistas. Mas sabe por quê? De pessoas perfeccionistas? Porque elas têm medo que alguém descubra a bagunça que existe na sua alma.
Os perfeccionistas geralmente são pessoas bagunçadas por dentro. Geralmente são. Porque tudo perfeito não vai denunciar o imperfeito que habita em mim. Sabe o que é uma pessoa madura? Não é mais o externo que diz quem eu sou. Isso é uma pessoa madura. Aprenda com as suas falhas, aprenda com seus erros. É muito ruim saber que a gente errou, mas é uma bênção tornar os nossos erros nas mãos do Senhor, porque aí vai se tornar uma matéria-prima de um milagre. Porque por lá eu não vou mais. Aprenda a se sentir perdoado. Isso é uma pessoa madura. Estou caminhando para o final. Assuma uma posição de pureza. Uma pessoa que é gerada pelo Espírito. É como Daniel, ele não se contamina com as coisas. Ele toma uma decisão de pureza. E em último lugar, ele assume uma posição ofensiva e não mais defensiva. Parece que o Senhor só deu escudo para a gente, irmãos. Parece que o Senhor só deu escudo. Cadê a espada, meu querido? Cadê a espada, minha irmã? Assuma a posição ofensiva. E junto com essa posição ofensiva, associado à maturidade adquirida, agora a gente sabe contra quem lutar. A luta que vamos lutar e a arma certa a usar. Porque agora a maturidade com a luta, eu não vou estar mais esmurrando pessoa errada. Por causa das suas doenças, você fica esmurrando gente errada. Pessoas que estão sofrendo ao seu redor, e nem é contra eles a sua luta, é contra você mesmo. Sua família não tem paz, a sua família não tem sossego, porque você bate e espanca pessoas erradas. Lute a sua luta certa, a sua luta não é contra essas pessoas. Use a arma correta, contra o inimigo correto, na luta correta. Só gente madura vai saber disso. Só gente madura. Só gente gerada pelo Espírito de Deus. E não paridos dentro de igreja. Reavivamento, irmãos, é necessário. Como nunca. Como nunca. Um reavivamento hoje é necessário. A igreja precisa lutar. A igreja precisa assumir uma posição ofensiva. Deus não condenou. Quero encerrar dizendo, Deus não condenou tanto o fracasso da sua igreja, como Ele condenou a indisponibilidade para um reavivamento. Vou repetir. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe que Deus não condenou tanto a queda da sua igreja. O que Ele condenou foi uma igreja que caiu continuar indisponível para o seu processo restaurador. Uma igreja que caiu, o Senhor não condenou tanto. O que Ele condena é que você não vai passar por um reavivamento. Isso Ele condenou. Lembra de onde caístes? Volta-te, arrepende-te. Foi isso que Deus condenou. O não retorno. A não volta. O não reavivamento. Todos nós aqui fracassamos. Todos nós caímos. Quem sabe hoje você é um caído. Quem sabe hoje você está numa ladeira abaixo. Mas acredite, a condenação não é nem tanto por isso. Você é que pensava que não podia cair, entendeu, Pedro? Você é que disse que você estava pronto para o que der e vier. A condenação do Senhor é que você ainda continua incrédulo naquilo que eu posso fazer na sua vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia e ler comigo um texto que tem tudo a ver com o que falamos. Está no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, ou preferir acompanhar aqui na projeção, fique à vontade. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram inumerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.
Então me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, só tu sabes. Disse-me ele: profetiza. Profetiza a esses ossos e diz assim: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões entre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei então como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse: sabe, filho, esses ossos é a igreja cristã evangélica Nova Vida. Esses ossos é a igreja contemporânea. Esses ossos é o meu povo. Sabe o que é que eles andam dizendo por causa dessa pandemia? Pereceu nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza para eles. E diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela. Você é meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós, o que, gente? O meu Espírito, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Está precisando de um reavivamento hoje? Estão precisando de um reavivamento hoje? Hoje é um dia de um reavivamento. Está precisando sair do seu lugar? Está precisando sair do lugar onde você está? Você que acompanha pela internet. Hoje é o dia do Espírito do Senhor soprar nesse lugar. Você está precisando de um tempo novo na sua vida? Chega. Hoje você está precisando de um novo tempo. Hoje você está precisando de um sopro para que você saia desse lugar de morte. Você não está cansado do estilo de vida que você tem, não. E se você precisar de tomar uma decisão, faz isso hoje. Faz isso você e o Senhor. E dizer assim: hoje eu quero esse sopro do Senhor na minha vida. Ele falou e eu escutei.